Você já se pegou alguma vez em uma sensação de looping, de repetição de dores emocionais? Você já ouviu falar sobre reencenação ou recapitulações? Bom, nesse vídeo aqui nós exploraremos a fundo esses mecanismos de repetições de dores emocionais e os caminhos para que você encontre a resolução sobre isso. Vamos lá, se você não me conhece ainda, meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e desenvolvedor da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Metodologia essa que eu englobei mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, dentre elas o trabalho sistêmico de Virginia Satir, a hipnose ericksoniana, constelações familiares, abordagens informadas sobre o trauma como experiência somática, resolução neurobiológica do trauma e outras, e principalmente o foco à psicologia pré e perinatal, que nos mostra como os períodos iniciais da nossa vida, desde a concepção, a gestação, o nascimento e logo após, formatam as nossas bases emocionais, comportamentais, psíquicas e também espirituais. E aqui você vai entender como esse conhecimento mais aprofundado nessas vivências precoces respondem lindamente sobre esses loopings de dores emocionais que parecem ser infinitos. Você topa se aprofundar comigo nisso? Então vamos lá. Existe um conceito muito importante que eu quero trazer aqui, segundo o austríaco Sigmund Freud. Nós repetimos os nossos traumas, na verdade ele usava a palavra reencenação. Então nós reencenamos os nossos traumas na vida com o objetivo inconsciente de curá-los. Então aqui eu vou trazer um exemplo para deixar isso mais claro de uma cliente que eu vou trazer um nome fictício de Ivana. Ivana, quando ela estava sendo gestada na barriga da mãe dela, o pai dela se separou da mãe. Então, a Ivana, quando ela cresceu, ela se casou com um caminhoneiro. Em outras palavras, uma pessoa que viajava muito, ficava muito ausente de casa, que despertava em Ivana o sentimento de abandono. Logo, Ivana se separa desse caminhoneiro, anos depois se casa com um oficial do exército que era movido de uma base para a outra e não levava a família junta. E Ivana se sentia mais uma vez abandonada. Esse é um lindo exemplo de reencenações. E nós vamos aqui utilizar uma palavra que é muito parecida, que se chamam recapitulações. Esta vem do campo da psicologia pré e perinatal, mas é apenas uma questão de nomenclatura. O importante realmente é você entender essa reencenação, essa recapitulação, é a maneira como nós continuamos repetindo esses ciclos de dores na vida. Seja a teoria de Freud certa ou não, que nós reencenamos os nossos traumas com o objetivo de curá-los, hoje com as informações da neurociência, a neurofisiologia do trauma, nós sabemos que a repetição contínua dessas experiências acaba reforçando o mesmo. Em outras palavras, nós vamos nos tornando mais reclusos, mais retraídos em relação à vida, nós vamos nos retraumatizando e reforçando ainda mais as percepções distorcidas. Então nós sabemos que o simples fato de revivenciar tudo isso não vai curar os traumas. Vamos levar também em consideração a época que Freud disse isso e os conceitos mais modernos que nós temos hoje acerca dos traumas. Porque se nós pegarmos como exemplo o caso de Ivana, o trauma não está encontrando uma resolução, muito pelo contrário, ele está se repetindo e reforçando aquela sensação de abandono dentro dela. Aqui eu vou trazer um outro conceito um pouco diferente deste de Freud, que foi cunhado pelo PhD William Emerson, que é considerado o pai fundador do campo da psicologia pré e perinatal. Ele diz que nós recapitulamos os nossos traumas porque é a única forma de nós percebermos de maneira consciente, através dos sintomas, através da dor, aquilo que precisa de nossa atenção, que já vem de períodos muito precoces, como por exemplo a gestação e o nascimento. Eu estou muito mais inclinado a esta teoria de William Emerson, porque como a gente já discutiu aqui anteriormente, simples fato de repetir os traumas e revivenciar tudo isso de novo e de novo não traz resolução alguma e vai nos colocar num looping infinito de dor. E cada vez que nós vamos experimentando essas experiências
constantemente, repetidas vezes, isso vai nos machucando ainda mais e levantando as nossas defesas para que a gente consiga continuar na vida, e nós vamos fechando o nosso coração, nós vamos fechando as nossas percepções. Mas eu queria aqui te trazer também um conceito mais ampliado destas recapitulações. Porque veja bem, o caso de Ivana é uma das formas que nós recapitulamos os nossos traumas. Vamos supor que uma pessoa que tenha sido rejeitada, já tenha início no período gestacional por pensamentos e ideações abortivas da mãe, ou até mesmo tentativas. Então ela já se sentiu rejeitada ali no início da gestação, e essa pessoa pode reencenar, recapitular essa dor de diversas formas diferentes. Existe como o caso de Ivana, que nós chamamos de recapitulação direta. Em outras palavras, eu me coloco em situações diretamente onde eu vou reexperienciar aquela dor. Mas existem outras formas de nós recapitularmos. Por exemplo, existe a recapitulação evitativa. A pessoa se torna extremamente controladora, tentando evitar sentir-se rejeitada. Então ela vai evitando todas as situações, todas as conexões, e ela vai se isolando cada vez mais para não se sentir rejeitada. Você entende que aqui é diferente do primeiro caso? Porque o primeiro caso a pessoa se coloca nas situações diretamente. Aqui essa pessoa pensa que tem o controle de tudo, tenta organizar tudo ao seu redor para não sofrer aquela ferida de novo. E nós também temos a recapitulação evitativa por identificação. Em outras palavras, mais simples para você entender, é quando a pessoa rejeitada se torna o rejeitador. Eu rejeito antes de ser rejeitado. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. E não é só isso, existe uma quarta forma de nós continuarmos reencenando, recapitulando essas feridas na nossa vida, que é a recapitulação confrontativa. Eu vou me envolver em movimentos que eu vou ajudar as pessoas que se sentiram rejeitadas. Então, por exemplo, se eu sofri uma tentativa de aborto durante a minha gestação, eu talvez faça parte de movimentos anti-aborto. Compreende? Então, eu vou me envolver em movimentos maiores do que eu, e muitas vezes as pessoas não têm consciência. Então, essas 4 formas de recapitular as dores das feridas iniciais, mas não são só as feridas iniciais, a gente vai recapitulando ao longo da vida. Aqui tem algo muito importante que eu gostaria de dividir com você. Pelo fato de eu ser terapeuta há 16 anos e 11 desses 16 anos foi completamente focado nos estudos, no trabalho, na experiência do campo da psicologia pré-perinatal, acompanhando indivíduos lá naquelas experiências, nas memórias, desde a concepção até logo após o nascimento, eu consegui constatar o seguinte: muitas linhas se focam na infância. A infância é muito importante, a gente não pode tirar a importância da infância. Só que a infância é lembrada, você se lembra de muitos episódios da infância. Você se lembra de um Natal, você se lembra da brincadeira que você preferia na infância, você pode se lembrar de um amiguinho, do desenho preferido, de uma vez que seu pai, sua mãe, um professor brigou com você. As memórias pré-natais, elas não são lembradas, elas são revividas em nossos comportamentos, atitudes e ações. Mas pelo fato de nós não lembrarmos, muitas pessoas não consideram isso. Mas essas memórias, se incentivadas da maneira certa, porque se chamam memórias implícitas e também memórias de procedimento do corpo, as informações estão todas lá, estão na consciência do indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Que aqueles acontecimentos que se passam já na infância e depois, já são influenciados por aquilo que aconteceu antes. Então, realmente é uma informação muito privilegiada para a gente saber que já desde a concepção, atravessando a gestação, nascimento e logo após, vão formatando essas bases emocionais, comportamentais, psíquicas e espirituais, como eu disse para você, que vamos ter a tendência de reencenar e recapitular. Então, essas 4 formas da gente recapitular as nossas experiências adversas desde esses períodos precoces estão nos mostrando que, independente do comportamento que pode ser um pouco diferente, como você já viu aqui, as pessoas continuam vivendo pela base de suas dores emocionais, pela base de seus traumas. Por isso é um ciclo infinito e a gente
gente já entendeu que esses traumas não vão se curar sozinhos, ok? Então nós vamos precisar fazer muitas intervenções para sair desses ciclos. Eu concordo com a visão de William Emerson que os sintomas e a repetição, seja ela por esses 4 mecanismos, e é algo que eu observo muito nos meus atendimentos para trazer a clareza a isso dos meus clientes, a gente precisa começar a identificar, né, que essa repetição está acontecendo para que a gente possa então trazer uma resolução para aquelas feridas mais precoces. Esse é um tema bastante interessante, pelo menos eu adoro. Você deu um blow mind aí, a sua percepção se ampliou. Eu sempre estou aqui para agregar novas letras ao seu vocabulário e te trazer informações realmente muito relevantes e profundas, que é o que o campo da psicologia pré e perinatal nos traz. Se você gostou desse conteúdo, já sabe, deixa o seu like e siga o nosso canal, porque muitos vídeos acerca dessa temática vão ser disponibilizados aqui para que você aumente o seu repertório de conhecimento e, obviamente, de cura. Compartilhe esse vídeo se você acha assim uma informação relevante. Eu quero te fazer um convite se você se sentir pronto o suficiente. Eu desenvolvi uma imersão terapêutica de 3 dias chamada Vivência Pré e Perinatal. Há mais de 10 anos nós estamos fazendo isso. Não é renascimento, é uma vivência autoral baseada no campo da psicologia pré e perinatal e todos esses estudos de traumatologia, desses traumas precoces, de como eles acontecem, as formas da gente reorganizar tudo isso em nossa vida para que a gente saia desses loopings infinitos de dores repetitivas. Então, esse convite é realmente se você se sente pronto para dar esse passo. É uma imersão presencial onde um grupo limitado de pessoas vão atravessar esse trabalho e você vai ter todo o meu apoio, meu conhecimento e da minha equipe de maneira individualizada, ainda que o trabalho seja em grupo, para que a gente encontre a resolução desde o início dessas memórias primárias, porque como você já entendeu, o que acontece na infância já sofre influência do que aconteceu antes e só não é lembrado na sua cabeça. Mas eu tenho certeza que nessa experiência a gente vai começar não só a resgatar essas memórias, mas termos também a oportunidade de renegociar muitos traumas, de reelaborar e reorganizar e repadronizar o seu sistema nervoso em muitos níveis. Bom, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas eu quero te deixar com depoimentos de participantes da vivência pré e perinatal para você começar a compreender a profundidade desse trabalho. Mais uma vez, Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu vou ficando por aqui, te deixo com os depoimentos e você já sabe, te vejo na próxima. Até lá. Porque muitas coisas que influenciavam como eu me comportava e como eu respondia a algumas situações, que eu achava que era por um motivo, era por outro, né? Por esse outro que eu descobri aí a origem, né? Olha, até falando por minha experiência própria, né, que já procurei eu mesmo, através de livros, me entender, me curar, através de outras terapias, e não desfazendo de outras técnicas, né, outras terapias, mas eu acredito que aqui você vai num momento onde as coisas, né, se formaram, e a partir dali é tudo reativo. Então, através de outras abordagens, você vai meio que indo de trás para frente, né? Nunca chegando, às vezes, próximo ali da origem. Quem está buscando se aprofundar na própria história, fazer uma descoberta de si mesma, essa experiência é muito válida e absolutamente única. Acho que é um trabalho que não se encontra em outro lugar. É um núcleo muito pequeno de pessoas que proporcionam isso e o Manuel faz isso como ninguém, tenho certeza. Bom, a diferença dessa vivência em relação a outras que eu vivi, que eu tive a oportunidade de realizar, é a profundidade. Essa vivência é uma vivência singular, é uma vivência muito profunda, conduzida com muito cuidado pelo Manuel Augusto, por toda a equipe e, sem dúvida, nessa vivência a gente consegue acessar camadas mais profundas do nosso nascimento, da nossa história, que começa a partir do útero. Tinha depressão já fazia acho que 13 anos, já tinha feito várias terapias, até que me falaram
sobre o trabalho do Manuel, porque me falaram assim, parece que é alguma coisa mais profunda, que a gente não está conseguindo achar explicação aqui assim tão fácil. E na vivência pré e perinatal, lá eu encontrei um lugar em mim onde senti essas dores, aonde eu saí de lá já, encontrei um lugar muito maravilhoso dentro de mim e saí de lá já sem tomar os remédios. E aí depois passei por um processo de tirando aos poucos, com um médico, uma médica. Eu acho que é uma viagem maravilhosa se adentrar dentro desse mundo, porque é dentro do útero, né? Você nem imagina, tem coisas que você nem imagina que você viveu.